Olá, mentes diligentes. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a questão da primeira oportunidade, das expectativas que são geradas em relação a essa primeira oportunidade de emprego na área de desenvolvimento de software, tá certo? É, Porque, até pela empolgação que geralmente acontece quando a gente está estudando desenvolvimento de software, as tecnologias, as coisas que vão surgindo, às vezes nós idealizamos como é que vai ser a primeira oportunidade. Eu acredito que, em geral, só em você estar conseguindo aplicar o que você estudou em, em um emprego, né, numa profissão, isso já traz uma série de empolgações. Agora, para também não ter frustração, é interessante que você saiba que nem tudo são flores, que é lógico que vão ter certas coisas que não são tão empolgantes assim. A primeira coisa que você vai notar é que você não vai conseguir, como iniciante, né, como programador, como estagiário ou júnior, você não vai conseguir fazer muitas escolhas, né, ter a possibilidade de escolher o framework, a linguagem que você vai trabalhar. Em geral, você vai ser contratado para trabalhar com aquilo que a empresa ali já tem e que não necessariamente é o que você está estudando, ou que você estudou, pode ser até algo bem diferente, aí nesse caso a empresa vai lhe dar um espaço para você aprender, e não necessariamente também é a tecnologia mais atual, mais moderna possível, tá certo? Porque você imagina que para utilizar sempre a tecnologia mais atual, o projeto ele tem que começar, entre aspas, com aquela tecnologia, né? Pouquíssimas tecnologias permitem que você migre de uma tecnologia para outra sem ter que reescrever muita coisa e colocar o projeto em risco. Então, como os projetos não começam nas empresas, todo mês começa um projeto, isso não é verdade. Os projetos começam e eles têm um tempo, um ciclo de vida, né? Que inclusive precisa ser tão longo quanto ele possa ser para que ele dê retorno, né? Já que o início do projeto é onde você tem bastante custos, né, de construção do projeto e não tem ainda o retorno, ele ainda não vai para produção, ainda para cliente logo no início, certo? Então, se você não está começando um projeto novo todo mês, então quer dizer que você está tendo que conviver com decisões que já estavam lá, tá? E mesmo quando começa assim um projeto novo, essas decisões de projeto, elas geralmente são concentradas em programadores mais sênios, pessoas que estão lá há mais tempo, e esses sim vão fazer essas escolhas. E as pessoas mais júnior, por mais que elas participem, elas têm, digamos assim, menos influência na tomada de decisões de escolhas, como as tecnologias que vão ser envolvidas naquele projeto. Uma outra coisa que você tem que saber é que essas decisões, elas nem sempre são é, somente baseadas nas novidades que apareceram no mercado, nos frameworks mais modernos. Às vezes, elas também precisam ter um aspecto, são decisões um pouco mais conservadoras, devido a algum tipo de cenário. Então, um framework que só tem 1 ano, 2 anos de mercado, por mais que ele tenha um futuro promissor, talvez ele não seja escolhido para um projeto que se quer que dure 5, 10 anos, sei lá, entendeu? Pode ser que ainda assim se opte por uma tecnologia que não seja completamente ultrapassada, mas que não é simplesmente o novo framework que apareceu essa semana, né? Então essas decisões são um pouco mais conservadoras, às vezes são baseadas, por exemplo, em o quanto de suporte, o quanto de material sobre aquele framework ou aquela tecnologia existe, e também quantas pessoas no mercado, quantos programadores realmente conhecem aquela tecnologia, né? E de forma geral, ainda tem a questão do código legado, que é um negócio que quem começa a programar geralmente ouve essa questão do código legado, né? Empresas consolidadas que já estão no mercado há muito tempo, elas costumam ter vários projetos, né, alguns projetos, ou um projeto com pelo menos um pedaço de uma parte de código legado. O que é o código legado? É um código que está ali quase desde o início do projeto, que ele é baseado em decisões lá do passado, com tecnologia lá da época que o projeto começou, mas não necessariamente esse termo código legado, ele significa código
ruim ou sem atualização ou que não funciona. Ao contrário, às vezes o código ele fica legado, ele fica lá sem grandes modificações, porque ele funciona tão bem, ele dá tanto certo ali, que as empresas acabam se utilizando um pouco mais do custo-benefício desse código que não precisa mexer muito nele. Apesar de que você deixar esse código muito tempo sem mexer, mesmo que ele esteja funcionando, sem grandes atualizações, é um risco muito grande. Então as empresas também estão ligadas nisso, mas elas sim mantêm uma parte do seu código legado. E esse código legado, ele não está nas tecnologias mais atuais possíveis. Ele está em tecnologias que às vezes as pessoas acham chato mexer, que não é tão divertido mexer quanto tecnologias mais modernas. Aí sabe o que acontece? As pessoas que entraram mais recentemente na empresa que ficam, digamos assim, com a tarefa de mexer nesse código, ou às vezes de lidar com esse código que exige mais trabalho braçal, assim, sabe? Que precisa de mais trabalho para mexer com alguma coisa naquele código ali, certo? E mesmo assim, a gente falou que código legado não significa código ruim, mas não é incomum você ter partes de código ruins dentro de projetos que já existem há algum tempo. Esse código ele é ruim, às vezes por más decisões que foram tomadas no passado, ou pelo o estágio que a empresa estava naquela época. Então, aquele código foi feito numa época que a empresa tinha muita demanda, mas não tinha capacidade plena para atender aquela demanda. E aí, um certo nível de qualidade de software foi sacrificado, mas não o suficiente para o código não rodar. O código roda, o código entregou o que ele tinha que fazer, a empresa cresceu e agora está lá o código ruinzinho, funcionando, às vezes difícil de ler ou difícil de mexer nele, quando mexe quebra em um monte de canto e tal, mas é um código que precisa ser renovado, precisa ser dado manutenção e, de novo, muitas vezes as pessoas que entraram na empresa há menos tempo que ficam responsáveis por esse código. Uma outra coisa que você tem que conhecer é um termo chamado entropia de software, né? Que é um paralelo aí entre a entropia lá da termodinâmica na física, né? De que quanto mais você mexe em algo, mais aquilo que você mexe tende a uma desorganização, digamos assim. E o código, só em você fazer manutenções, acrescentar features e tudo, ele já tende a ir piorando com o tempo, mesmo com boas práticas, mesmo com bons programadores. E aí você tem que usar coisas como, por exemplo, refatoração, para ir melhorando esse código, mesmo que ele esteja funcionando, tá certo? Mas a refatoração, por exemplo, implica em uma boa cobertura de testes automatizados, então é outra coisa que tem que ver se a empresa está investindo nisso ou não, tá certo? Mas com o tempo, com mais experiência de mercado, com mais tempo que você esteja trabalhando e avançando na sua carreira, você vai ver que aí sim você vai poder fazer mais escolhas, vai ter mais opções sobre tecnologia e às vezes até sobre em que tipo de empresa você quer trabalhar, se é uma empresa que está lá mantendo um software há mais tempo, tem mais software legado ou tem menos tempo de software legado. Agora, todas essas experiências, tanto no código legado quanto num código mais moderno, todas essas experiências são muito válidas para a carreira de um programador. E se você quiser continuar entendendo melhor como é que acontece, o que acontece no mercado de trabalho, por favor, dá o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal e aí a gente vai conseguindo escrever e falar cada vez mais sobre essas coisas do mercado, sobre como as empresas de software funcionam. E se você ainda não entendeu tudo, se isso ainda é algo que é meio misterioso para você, calma que eu tenho um plano.